aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui. Opa, e aí? Prontos para mergulhar na palavra de hoje? Com certeza. Hoje a gente vai, tentar entender um pouco como Deus age na história, sabe? Mesmo no meio das confusões. E qual é o nosso papel nisso tudo? Como é que a providência divina se revela e também como ela nos chama para uma missão, né? Exatamente. E hoje, olha só, 9 de julho, a gente lembra de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, que tem tudo a ver com isso. Verdade. Um exemplo fantástico de confiança e de ação. Bem o que as leituras de hoje trazem para a gente refletir. Então vamos lá. A primeira leitura vem lá de Gênesis. É uma história conhecida, mas sempre forte. Sim, Gênesis 41 e 42 é o lance da fome terrível que obriga os filhos de Israel a descer para o Egito para comprar comida. E chegando lá, eles dão de cara com quem? O governador superpoderoso do Egito. Que é ninguém menos que José, o irmão que eles tinham vendido anos antes. Uma reviravolta e tanto. E o mais doido, né? José reconhece eles na hora. Mas eles, nada. Não fazem ideia de quem ele é. Pois é. E José, ele não se revela logo. Ele dá uma apertada nele, sabe? Não por vingança, mas parece que para fazer eles pensarem, encararem o passado. E funciona, né? A ficha cai pra eles. Eles mesmos falam, a gente tá sofrendo isso com razão porque a gente pecou contra nosso irmão. Isso. Esse momento de reconhecer a própria falha é fundamental. É o início da conversão ali. E a reação do José, ele fica mexido, se afasta para chorar, mostra a misericórdia ali pulsando. Totalmente. Isso revela algo incrível sobre a providência, né? Deus usa até as nossas mancadas, os erros, as dificuldades como a fome, para um bem maior, para salvar a família inteira. É aquela ideia central da nossa fé, né? Que Deus guia tudo com sabedoria, com amor. Mesmo quando a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele sabe o que faz. Exato. E essa ação de Deus continua muito clara no Evangelho de hoje, de Mateus capítulo 10. Ah, sim. Jesus chamando os 12 apóstolos. É muito legal ver os nomes deles ali. Simão Pedro, André, Tiago, João. Pescadores, gente simples. Até Mateus, que era cobrador de impostos. Uma profissão meio mal vista na época. Mostra bem que Deus não olha currículo, né? Ele chama a gente. Gente comum como a gente. É isso aí. E não só chama, né? Ele capacita. O texto fala que Jesus deu-lhes poder. Poder para curar, para expulsar demônios. E esse poder não é deles, né? É importante frisar isso. Vem de Jesus. Ele dá as ferramentas para a missão que ele mesmo confia. Isso. É um lembrete constante. Quando Deus chama, ele também dá a força, a graça necessária para a gente dar conta do recado. E a primeira instrução é bem direta. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Um foco inicial. E a mensagem principal, anunciar. O reino dos céus está próximo. Essa é a grande notícia. Essa proximidade de Deus, esse reino que Jesus traz, é isso que eles têm que anunciar. E que, de certa forma, a gente também tem que anunciar hoje, né? Com certeza. O chamado continua ecoando. Anunciar que Deus está perto, que Ele age, que Ele transforma. E fazendo uma ponte entre as leituras, olha que interessante. José, lá no Egito, foi instrumento para salvar o povo da fome física, né? Distribuindo trigo. Verdade. Quase como uma figura do que Cristo e a igreja fazem depois. Exato. Que oferecem a salvação espiritual, o alimento para a alma, a graça. E nos dois casos, para receber essa ajuda, seja o trigo lá no Egito, seja o reino que Jesus anuncia, precisa de um passo, né? Que qual? Reconhecer a necessidade, reconhecer a fome, seja física ou espiritual, e se abrir para receber a ajuda que vem de Deus. Uma abertura que pede confiança, mesmo sem entender tudo. É aí que a gente pode pensar numa situação, imagina alguém que perde o emprego. Um baque, né? Sim, um perrengue daqueles. Mas aí, nessa dificuldade toda, a pessoa acaba descobrindo um talento novo, ou se reaproxima da fé, começa a ajudar na comunidade. E percebe depois de um tempo que talvez aquela perda foi um jeito de Deus abrir outra porta, sabe? A tal da providência agindo nos bastidores. Exatamente. E falando em confiança na providência, mesmo no sofrimento, Santa Paulina, que a gente celebra hoje. Nossa, exemplo perfeito, uma mulher que passou por tanta coisa. Doença e incompreensão dentro da própria obra que ela fundou, mas com uma confiança inabalável em Deus. E qual foi a resposta dela para tudo isso?
Se dedicar ainda mais aos doentes, aos idosos, aos órfãos, viver a caridade na prática. Ela viveu radicalmente essa missão que o Evangelho propõe: confiar e agir, anunciar o reino com a vida. Então, acho que a mensagem que fica forte hoje é essa dupla, né? Primeiro, a confiança. Acreditar que Deus está no comando, que a providência dele cuida da gente, mesmo quando tudo parece dar errado. Isso. E segundo, que essa confiança não é para deixar a gente parado, acomodado. Pelo contrário. Ela tem que impulsionar para a missão. Deus nos chama, assim como chamou José, como chamou os apóstolos, como inspirou Santa Paulina. A sermos sinais do reino dele aqui e agora, no nosso dia a dia, nas nossas realidades. E a fé nos garante que não estamos sozinhos nisso. Ele nos dá a graça, o seu poder para cumprir a missão. A questão que fica martelando é: como é que a gente pode viver essa confiança na providência de um jeito mais concreto? No trabalho, na família, nas dificuldades que aparecem. E qual será a nossa pequena ou grande missão hoje? Aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, para ser. É uma reflexão importante para levar para a semana, né? Que a palavra de Deus e o exemplo dos santos, como Santa Paulina hoje, nos animem. Isso aí. Que nos animem a conhecer mais a nossa fé e a responder com coragem ao chamado dele. É isso, pessoal. Bora continuar crescendo juntos nessa caminhada de fé. Até a próxima conversa. Fiquem com Deus.